Ei, tudo bom? Bora falar de um assunto que eu amo discutir. Esses meus autores da linha do Novo Pensamento que tanto enchem e trazem conhecimento e são, apesar de serem autores antigos, são extremamente contemporâneos, são extremamente atuais e eu acho que cada vez mais eles serão atuais. Vambora? Eu vim aqui hoje falar dos 6 principais medos identificados por Napoleão Hill quando ele escreveu As Leis do Triunfo. Aí deixa eu voltar um pouquinho. Gente, Napoleão Hill, ele foi contratado por Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi aquele considerado o rei do aço americano. Ele foi um dos principais industriais norte-americanos, mesmo à época, né, que já tem muitos anos, ele já faleceu tem muitos anos, inclusive, ele seria até hoje um dos homens mais ricos do mundo. Quando ainda um jovem estudante, Napoleão Hill foi convidado por Andrew Carnegie, que estava sendo entrevistado por ele para uma entrevista sobre sucesso empresarial, o convidou para que ele trabalhasse para ele gratuitamente durante 20 anos, estudando as leis do triunfo. Porque Carnegie afirmava que deveria existir um padrão para as pessoas que têm sucesso, que obtêm sucesso e que crescem tanto, e que ele gostaria de desenvolver essa técnica para ensinar para o mundo, para que o mundo todo crescesse. Olha que top! Como o Carnegie já era um grande executivo, um dos maiores industriais, um dos homens mais ricos do mundo, ele deu acesso a Napoleão Hill, a Theodore Roosevelt, Henry Ford, Thomas Edison. Então assim, você imagina uma montanha de conhecimento que Napoleão Hill teve acesso durante essa pesquisa. E aí, gente, ao longo desses muitos anos de pesquisa e desenvolvimento do livro, que aí nasceu o livro Quem Pensa Enriquece, é um dos best-sellers do mundo empresarial. Todo empresário, todo empreendedor, todo ser humano deveria ler. Seu filho, na hora que ele estiver aprendendo a ler, eu acho que você deveria ler pra ele também. Vale a pena demais, tem audiobook, tem resumo. Gente, não deixem de ler e estudar Quem Pensa Enriquece. Tem que ser livro de cabeceira, ok? No desenvolvimento desse livro, Napoleão Hill entrevistou mais de 500 personalidades de sucesso no mundo. O próximo livro dele, de Napoleão Hill, que é o livro que eu estou apaixonada. Eu gosto de audiobook, né, gente? Eu já escutei esse livro umas 5 vezes nos últimos 15 dias. É o livro As Leis do Triunfo, de Napoleão Hill. E nesse livro, As 17 Leis do Triunfo, ele passa, né, capítulo a capítulo, descrevendo as atitudes, o mundo em volta, o mindset, tudo relacionado a essa regra que leva ao sucesso. É lá nesse livro que ele vira e fala assim: tenha o hábito de fazer mais do que você foi contratado para fazer. Ou seja, pessoas de sucesso fazem mais do que foram contratadas para fazer. Pessoas medíocres fazem exatamente ou menos do que aquilo que foram contratadas para fazer, né? A questão do foco. Gente, nesse livro, Napoleão Hill foi quem desenvolveu aquela técnica, o Mastermind. Já ouviram falar no Mastermind? Sabe essas reuniões que a gente tem nas empresas, toda segunda, toda sexta, pra falar de meta, pra trocar ideia, fazer brainstorming, né? Encontrar caminhos, entender as pessoas, escutar as pessoas e motivá-las. Gente, isso é um Mastermind. Mente mestre, mente ativa. É quando você pega, gente, as mentes pensantes, cria uma sintonia, uma harmonia entre elas para a conquista de um objetivo. 2 pessoas em harmonia serão muito mais capazes de conquistar um objetivo do que uma pessoa sozinha. E aí a técnica do Mastermind ela é usada nas grandes corporações para que as mentes mestras das corporações possam cutucar as mentes não pensantes, ok? As mentes apenas executoras. Essas mentes executoras se elevam no nível de vibração, de consciência, de objetivo das mentes mestras e vão fazer o trabalho. E vão reverberar. Aí as mentes não pensantes, apenas executoras, passam um tempo com aquela vibração e conseguindo seguir os seus objetivos. Depois eles caem na normalidade de novo. É aí que as mentes mestras, que o Mastermind chama de novo na próxima semana, para elevar o padrão. E aí entra a nova semana e as mentes são todas puxadas novamente. Essa metodologia foi desenvolvida, gente, a partir de uma agência de venda de carro. Muitos anos atrás, onde eles começaram a trocar experiências e separaram um grupo de vendedores de carro e desenvolveram entre eles uma técnica de execução de atividade. Como, por exemplo, cada um recebeu 100 clientes e eles tinham que ligar por dia para 10 clientes. E tinham que mandar uma vez por semana para todos os clientes, falando especificamente de uma única característica daquele grupo de carro que eles estavam oferecendo. Isso fez com que as vendas mais do que triplicassem de tamanho. E foi a partir dessa metodologia que foi desenvolvida a metodologia da Prudential depois para a venda de seguro. Daí, o que eu tô querendo dizer para vocês? Gente, é sucesso, é líquido e certo, não tem mistério, é ler, entender e colocar em prática. Obviamente, a gente tem os seus desafios, né? São 17 leis pro triunfo e pro sucesso. E aí tem, obviamente, a formação de objetivo, a não procrastinação, o hábito de economizar. E são 17 leis, é fantástico. Eu vou deixar aqui o link pra quem quiser ler. Eu já escrevi uma matéria sobre isso, escrevi um blog sobre isso, também tem muito conteúdo. Mas aí, por que eu cheguei nesse assunto? Porque dentro desse livro, ele fala sobre os principais medos do autodesenvolvimento humano. E aí eu esbarro no nosso negócio, eu esbarro no negócio de vocês, eu esbarro no negócio de qualquer empresa. Quais são os principais medos do ser humano que impedem, que são barreiras, que são coisas a serem superadas pro seu autodesenvolvimento? Gente, é o medo da pobreza, é o medo da perda do amor, é o medo da velhice, é o medo da morte, é o medo da doença
e o medo da crítica. São 6 principais medos do ser humano que impedem ele de se desenvolver. Gente, os medos, eles são igual uma plantinha. Quanto você mais cultiva, mais ele cresce. Quanto mais você procrastina a enfrentá-lo, mais presente e mais forte ele estará na sua vida. Então, assim, esses 6 medos, eles são muito fortes, muito latentes e estão presentes em todo o ser humano, né? Cada ser humano, de forma individual, sente um medo desse numa escala maior ou numa escala menor. Mas esses são os medos que impedem o ser humano de desenvolver uma autoconfiança para superar as barreiras. Então, assim, e você estudando, né, a gente estudando, o que eu mais vi foi o seguinte: os 2 principais medos, gente, é o medo da pobreza e o medo da perda do amor, né, que é o medo da solidão. Esses são os grandes desafios que nós enfrentamos na hora de nos movermos no sentido do crescimento, do sucesso. Então, tanto para o seu desenvolvimento, para o seu sucesso pessoal quanto empresarial, né? A gente sabe a importância de encarar os medos e seguir apesar dos medos, né? Eu falei muito já sobre isso. As pessoas de mentalidade rica, de mentalidade milionária, elas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre, de mentalidade medíocre, elas permitem se paralisar pelo medo. É a velha história de comecei o meu negócio, aí começou a apertar negócio de grana, veio a primeira dificuldade, eu tenho tanto medo da pobreza que eu paraliso e desisto. Eu tenho tanto medo de não ter aquele dinheiro que eu não mudo de emprego, né? Eu tenho tanto medo de perder esse amor que eu vivo numa relação abusiva. Eu tenho tanto medo da crítica que eu evito me posicionar, que eu evito fazer um trabalho diferente, que eu evito fazer mais do que aquilo que me foi pedido. Então é nesse conceito que a gente vai cruzar as 17 leis do triunfo com os 6 principais medos do ser humano. Baseado nisso, gente, existe uma fórmula chamada CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Gente, 15% do peso no seu sucesso deve-se ao seu conhecimento. 85% do peso do seu sucesso deve-se à sua capacidade de ter uma atitude, de agir, de concretizar, de sair da inércia, de superar o seu medo e colocar em prática. É por isso, aí a gente começa, né? Porque, Dani, você que é empresária, que tá falando com empreendedores, o que você tá falando dessa parte de psicologia? Gente, não é psicologia. Isso é o dia a dia do empreendedorismo, isso é o dia a dia do empresariado, isso é o nosso dia a dia. Essas são as capacidades que nós desenvolvemos para alcançar a liderança, para conseguirmos ser líderes efetivos que trazem verdadeiro resultado para as empresas. É com base nisso, de forma explícita ou implícita, que nós trabalhamos. Aí a gente puxa outro assunto que vira e fala assim, liderança e chefia, né? Existe uma diferença muito grande você conquistar a liderança de uma equipe e ser chefe dessa equipe. É completamente distinto. E você se torna um grande líder quando você aprende a dominar e entender dentro da sua equipe quais são os medos que os afligem e ajudá-los a superá-los no ritmo, no caminho dos objetivos traçados. Mastermind, entendeu? Então você que é líder, você que precisa de resultado, você que está tentando superar algum desafio na empresa, que precisa superar o seu próprio desafio, você faz um trabalho de mastermind, você puxa todas aquelas características que são inerentes para um projeto de liderança, né? As 17 leis do triunfo dentro do seu perfil, entende o perfil da sua equipe, motiva e senta o pau para ir atrás da meta. É por isso que esse assunto é tão amplo, ele é pauta aí de centenas de livros no mundo inteiro e vale a pena estudar, vale a pena ler, vale a pena entender como é que esses grandes empresários chegaram no sucesso. E não se esqueçam da fórmula do CHA, conhecimento, habilidade e atitude, onde o fator de conhecimento corresponde a 15% do sucesso das pessoas e a capacidade, a habilidade e a atitude, ou seja, colocar em prática, apesar do medo, apesar de todos os desafios, de todos os paradigmas, de todas as crenças limitantes, corresponde a 85% do fator de sucesso das pessoas, né? Você sabe aquelas pessoas que estudam, vai estudando, mas nunca colocam em prática? Fica pra trás. Antes feito do que perfeito. Ou seja, façam, executem, ponham em prática, depois ajusta. Pensem nessa fórmula. Falei demais.